Oi pessoal, bom dia! Hoje nós vamos falar sobre o material madeiras. A madeira provavelmente é um dos materiais mais antigos utilizados na construção civil pelo homem. Ela tem algumas particularidades que tornam ela um material muito atraente desde muito antigamente na construção civil. Quais seriam eles? Então nós temos as características técnicas, as características econômicas e as características estéticas, que dificilmente a gente encontra esse tipo de conjunto de características em outros materiais. Então isso torna o material madeira muito atraente para a construção civil. Nós temos alguns aspectos que a gente precisa serem estudados até para escolher aonde ela vai ser utilizada e que tipo de madeira eu preciso para cada um deles. Então, o primeiro deles é a resistência mecânica, tanto esforços de tração quanto de compressão. Se a gente pudesse dar um exemplo com esse pequeno pedaço de madeira, então os esforços de compressão, ela resiste muito bem, que é a tentativa do esmagamento, e os esforços de tração, que é a tentativa de rasgamento, ela também trabalha muito bem com relação a esses esforços. Tanto que é o material utilizado em estruturas de construção civil há muito tempo. Ela pode ser usada em vigas, em pilares, em vergas, por essa característica de resistência mecânica. A resistência mecânica à flexão também, usando o mesmo elemento para dar um exemplo, então se nós tivermos um esforço no centro do vão desse pequeno pedaço de madeira, ela tenderia a flexionar a peça. Qualquer peça tenderia a isso, dependendo da intensidade desse esforço. Porém, a madeira resiste muito bem ao esforço de flexão. E também ela resiste muito bem ao efeito do cisalhamento, que é o deslizar de uma seção transversal do material com relação ao outro. Tá? Ela trabalha muito bem também esses dois esforços, melhor do que o concreto, e ainda ela tem uma particularidade, ela tem baixa massa específica, e quando a gente tem baixa massa específica, a gente tem o peso próprio também inferior. Isso faz o quê? Uma estrutura mais leve, mais econômica. Outras características muito boas que ela tem. Então ela tem, com relação ao isolamento térmico e absorção acústica, um excelente material para a gente fazer correção de conforto acústico. Facilidade de afeiçoamento, ou seja, a gente pode dar várias formas a esse material. E a simplicidade de ligação entre as peças, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, né? Os sistemas de ligação entre as peças. Custo reduzido de produção, obviamente respeitando toda a legislação ambiental. E em seu estado natural, ela tem uma infinidade de padrões, né? De cores. Isso dá um resultado estético decorativo muito importante na utilização da madeira como material de acabamento. Porém, ela tem algumas desvantagens. Quais seriam as primárias? Primeiro, é um material heterogêneo. A gente não tem homogeneidade no material madeira. Como eu não tenho essa homogeneidade no material, eu tenho um estado anisótropo, ou seja, as propriedades físicas em cada ponto podem ser diferentes. E isso é uma desvantagem, porque eu não sei exatamente como o material vai se comportar como um todo, porque eu tenho pontos diferentes de propriedade em todo o seu interior. Então isso é uma desvantagem. Ele também é vulnerável a agentes externos, cupins, agentes externos, intempéries, então isso faz uma desvantagem para esse material. A durabilidade ela fica reduzida quando ela é desprotegida, ela não tem uma proteção superficial e também ela fica exposta a ventos, chuvas, ao sol, né? Isso diminui a durabilidade das estruturas de madeira. Ela altera suas dimensões quando ela entra em contato com a umidade, que nós vamos ver daqui um pouco, é a retratilidade e o inchamento, ou, né? A condição de alteração de suas dimensões e volume em presença de umidade. Eu tenho formas limitadas, como a gente pode ver aqui. Normalmente ela tem, né, no seu comprimento, a maior direção sempre alongada, muito maior em relação à sua seção transversal. Então, esse pequeno pedaço de madeira ilustra bem, né, as formas limitadas que a gente tem com relação ao material madeira. A classificação das árvores, a gente só vai falar um pouquinho sobre isso a título de curiosidade, tá? Mas, botanicamente, as árvores, elas pertencem ao ramo dos vegetais fanerógamus.
são vegetais completos. Por quê? Porque eles apresentam raiz, caule, folhas e flores, né? Algumas fruto também, né? E ela tem uma classificação segundo o seu tipo de germinação. Então a gente tem as endógenas, que é a germinação interna, alguns exemplos são as palmeiras e os bambus, e as exógenas, que são germinações externas, né? Que a gente tem as coníferas, as madeiras brancas e as frondosas madeiras de lei, que também é interessante a gente conhecer a respeito disso, porque eu vou ter uma aplicação para as madeiras brancas ou brandas diferente da madeira de lei. A classificação das madeiras de acordo com a sua forma e seu uso tecnológico. Então a gente tem, em princípio, as madeiras finas, que elas são usadas na marcenaria. Aí o uso da madeira na marcenaria é para fazermos produtos, móveis, né, artefatos, elementos decorativos. É uma utilização diferente que a gente tem para a construção civil. As madeiras duras ou de lei, as resinosas, né, são as duas categorias, classificações, desculpe, que são utilizadas bastante na construção civil. A madeira dura ou madeira de lei, como o próprio nome diz, ela é bastante usada na construção civil para as peças estruturais e alguns exemplos que é a cabriúna e a grápia. As resinosas são para construções civis, porém provisórias, aquele por um curto espaço de tempo. Um exemplo é o pinho. E as madeiras brandas, elas são usadas nos serviços temporários, ou seja, eu usei e daqui a pouco eu preciso descartar, né? Muito mais no processo de implantação e uso do canteiro de obras do que necessariamente nas edificações depois. Então essas madeiras, elas têm uma pequena durabilidade, né? Então por isso elas são de uso temporário. E um exemplo é timbaúva. Bom, então vamos ver de acordo com a finalidade tecnológica, como ela é naturalmente, como ela é depois do desdobro e uma utilização. Então aqui a gente tem as madeiras finas, tá? São as madeiras mais empregadas na marcenaria e também na construção para execução de esquadrias e marcos, que são as estruturas que seguram as portas e janelas, tá? Então alguns exemplos desse tipo de madeira é o louro, o cedro, né, a vinheira, o açoita-cavalos. Então aqui a gente tem um tipo de madeira fina no seu estado natural, né, após o corte. Aqui ela é desdobrada e aqui é uma utilização dessa madeira, né, no caso ali para assoalhos em pisos externos, inclusive. As madeiras duras ou as madeiras de lei, né, elas são empregadas na construção civil, elas são utilizadas como estruturas, né, como suportes. Alguns exemplos, o angico, a cabriúva. E aqui a gente tem a madeira de lei, olha, você vê, ela tem toda uma coloração diferenciada, também o diâmetro do tronco é bem diferenciado, ela é desdobrada e uma utilização que a gente tem aqui dela na estrutura de sustentação do telhado e pilares de uma construção. As madeiras resinosas, elas são utilizadas também na construção, mas em construções temporárias ou aquelas protegidas, ela não fica exposta ao meio ambiente, tá? Então aqui a gente tem, é um exemplo pinho no seu estado natural, então você vê que ela é bem diferenciada na dimensão, né, no diâmetro do seu tronco, ela é desdobrada e ela como um artefato, no caso ali um rack de madeira, aí é uma madeira que tem uma outra coloração e um outro tipo de resistência muito inferior às madeiras de lei. As madeiras brandas ou brancas, né, elas são assim mesmo chamadas, tá? Elas são de pequena durabilidade, tá? Ela dura bem pouco mesmo, então ela é facilmente descartada. Tem alguns serviços na construção civil que a gente pode utilizar, tá? Mas é bem temporário mesmo, é aquele tipo que vai acabar depois virando um resíduo de construção. E elas são utilizadas muitas vezes como alguns artefatos, como a gente pode ver aqui embaixo. Então aqui na sua forma natural, a sua forma desdobrada e a utilização ali, nós temos um banco de jardim. Aqui para nós conhecermos um pouquinho a seção transversal da madeira, tá? E a anatomia dela. Então são dois pequenos exemplos para vocês verem como é que elas se apresentam. Então eu tenho do lado de fora, que é a casca, né, da árvore, aquilo que normalmente nós vemos antes dela ser abatida. Depois nós viemos com essas outras camadas, né, que é o câmbio, o alburno, o cerne, a medula
e os vasos que levam a seiva que corre na medula até todos os pontos de extremidade desse nosso material. Olhando aqui a anatomia da madeira, o que a gente tem? Então a gente pode ver bem aqui destacado. Então a gente tem essa primeira camadinha que é a casca exterior, que a gente observa quando nós estamos vendo algo no meio ambiente. A segunda camada é a floema de transição. Depois eu tenho o alburno, onde eu tenho, vamos dizer, a proteção da parte interna do cerne da árvore, que é onde eu tenho toda a distribuição da seiva. Aí eu venho essa parte um pouco mais escura, que é o cerne da árvore, ou o centro. A medula lá no meio, onde eu tenho a seiva correndo, e os vasos que fazem a distribuição da seiva em toda a estrutura da árvore. A composição química dessa nossa árvore também é interessante, principalmente para nós, né, que estudamos ela também do ponto de vista ambiental. As nossas árvores, elas são compostas, né, de maneira apresentada 60% da constituição química dela de celulose e 28% dela de lignina, tá? E algumas outras substâncias em quantidade bem menores que não valem nem a menção de percentual. A madeira seca, né? Então aqui nós estamos falando da composição química da madeira verde antes de ser abatida. A madeira seca, que é aquela que já foi abatida, já passou pelo processo de secagem, a gente tem em média 49% de carbono na sua constituição, 44% de oxigênio, 6% de hidrogênio e 1% de cinzas. Ah, é interessante conhecer isso? Sim, é interessante eu conhecer isso para eu saber como a madeira se comporta, porque disso tudo vai depender a durabilidade e a qualidade desse material, e, em consequência, a utilização que eu vou dar lá dentro da construção. A produção da madeira, ela se inicia com o corte, com o abate da árvore, que nós chamamos em uma linguagem um pouco mais coloquial. Depois vem as etapas de toragem, que é o cortar as toras, tá? A toragem é sempre em torno de 5 a 6 metros, porque é o tamanho, né, dos caminhões que fazem o transporte. Depois da toragem eu faço o falquejo, que é o desgalhar da árvore e retirar a casca, né? Depois vem o desdobro e o aparelhamento das peças, que é tornar nas formas comercialmente vendáveis. Bom, na exploração racional de reservas florestais, a operação do corte ela é sempre precedida, né, ou seja, antes de eu fazer o corte, de uma prospecção e uma dendometria a respeito de cada uma dessas unidades. Por quê? Porque tratam depois do aproveitamento econômico que eu vou dar àquela árvore, uma avaliação e uma cubagem de espécies, né, que é a serem abatidas. Então, é todo um estudo antes de eu fazer o abate e todo o processo de produção, tá? Isso, obviamente, numa exploração racional, que é o que a gente pretende que cada vez mais aconteça. O corte, tá? Como eu disse a vocês, é a primeira etapa, é a derrubada da árvore, tá? Em geral, o que é o ideal é a gente fazer isso no período do inverno. Por quê? Porque, né, do que já se estuda, nesse período eu tenho uma árvore que vai dar uma durabilidade maior, tá, na sua execução, e quando ela é feita no inverno do que em outras épocas do ano. Então aqui é o processo de derrubada, é o corte. Depois, como eu já disse a vocês, é a toragem. Eu vou, a árvore derrubada, eu vou cortá-la em toras, né, de aproximadamente de 5 a 6 metros, que é o processo para eu carregá-las, transportá-las depois para as indústrias madeireiras. Então, essas duas etapas são feitas, né, no nicho de exploração. A partir da toragem, ela é enviada às indústrias de transformação. Aí vem a fase do falquejo, que eu já disse para vocês, a retirada da casca, né, o desgalhamento e a retirada da casca, tá? E aí eu faço o que? Eu corto de modo a que eu transforme essa, né, que eu passo pelo excesso, o falquejo eu vou arrancar as cascas de modo que eu tenha uma estrutura final aproximadamente retangular, para facilitar as outras duas etapas, que é o desdobro e o aparelhamento. O desdobro é a operação final, a obtenção, né, que é realizada nas marcenarias e carpintarias com serra-fita, e aí eu vou desdobrar aquela tora em várias seções transversais
de peças de madeira que são comercialmente vendáveis, tá? E aí nós temos a cada uma desses tipos de peças que eu obtenho após o desdobro um nome comercial. Então, por isso que a madeira não é comprada como madeira. Vocês vão ver que eu vou comprar uma prancha, vou comprar uma tábua, uma ripa, um caibro. E cada uma dessas nomenclaturas é em função da seção transversal que eu obtenho através do desdobro. Então, aqui só para a gente ver as seções de corte. Então, nós temos pelo menos 3 tipos de seções de corte. Então, aqui na figura A, eu tenho a seção tangencial, né, onde eu tiro as minhas pranchas, várias pranchas paralelas. Na figura B, eu tenho a radial, né, que eu tiro o miolo da tora, né, e a partir dele eu tiro as pranchas radialmente. E na figura C eu tenho o processo de corte misto, que tem tanto os transversais quanto os radiais. E aí depende da madeireira e do tipo de material final que você precisa ser mendado. E aqui só para vocês verem que as nomenclaturas elas vão ser em função das dimensões que as madeiras são obtidas, né, nos seus processos de produção. Então, alguns nomes que são comercialmente, né, utilizados são os pranchões, as pranchas, as vigas, e numa ordem decrescente de dimensões. Então, o pranchão seria o maior deles, depois eu tenho a prancha, a viga, a vigota, caibro, tábua, o sarrafo e a ripa, tá? Então, esses nomes são em função das dimensões que elas têm e depois vocês podem olhar com calma nessa nota de aula. Ainda as dimensões menores ainda, né, que a gente tem, que são os soalhos para piso, os forros, os batentes, rodapés e tacos. Então, em cada uma dessas dimensões eu tenho uma nomenclatura associada e é com ela que a gente encontra nas lojas comerciais. As propriedades físicas e mecânicas da madeira. Bom, isso aqui é muito importante a gente conhecer, por quê? Porque é em função dessas propriedades que eu vou ter uma noção de como se comporta esse material e com base nisso eu faço a escolha em qual serviço construtivo que ele pode ser utilizado. Bom, a primeira característica física que eu tenho que conhecer para entender as propriedades é a umidade. A umidade é o fator de maior importância, tá, no uso das nossas madeiras. Por quê? Porque a madeira é um material que oscila muito a sua dimensão e o seu volume em presença de umidade, tá? Então, a umidade média que a gente tem no Sistema Internacional de Utilização para as madeiras secas ao ar é de 15%. Isso quer dizer o quê? Então, comercialmente, né, em outros países, nós usamos a madeira dentro da construção civil seca, ela não pode ser usada verde, né? E ela é utilizada em torno de 15% de água dentro do seu interior. No Brasil, a gente chega a usar até 18%, a madeira com 18% de umidade, tá? O ponto de saturação da madeira é 30%, tá? Ou seja, até 30% é o limite que eu tenho, tá, de umidade. Isso quer dizer o quê? Acima desse ponto de 30% de umidade é quando a madeira ainda está verde, tá? É uma madeira que eu não posso utilizar. Por quê? Porque ela tem um grande volume de água dentro do seu interior, acima de 30%, tá? Ou seja, acima de 30% a madeira está saturada, ela está cheia, o máximo de água que ela consegue guardar no seu interior. Então, essa eu não posso utilizar desse tipo de madeira, madeira verde, que é aquela que está acima dos 30%, que é o ponto de saturação. A madeira semi-seca é aquela que está abaixo de 30%, mas ainda maior que 23% de umidade dentro do seu interior. Então, é uma madeira que eu também não posso usar, porque se eu usar, eu vou ter variação volumétrica depois no que essa madeira for empregada. A madeira comercialmente seca no Brasil, como eu disse a vocês, ela está entre 18% e 23% de saturação de água no seu interior. Internacionalmente, nós temos que usar em 15%. No Brasil, que ainda tem essa tolerância, tá? A madeira seca ao ar, ela vai estar entre 12% e 18%. Por que a gente fala seca ao ar? Porque ela pode ter seca em estufa também, mas é um processo bem mais caro.
A madeira dessecada, que ela vai estar entre 0 e 12%, e a madeira anidra, que tem 0 grau de umidade no seu interior, e essa a gente só obtém em laboratório. A retratilidade, tá? Então, uma propriedade física da madeira em função da umidade. Então, a retratilidade, ela é a propriedade que a madeira tem de alterar as suas dimensões e volume quando eu tenho no seu interior a umidade variando entre o estado anidro, que é o 0, e o estado de saturação, que é os 30%. Então, quando eu tenho essa oscilação de umidade dentro da madeira, o comportamento físico dela é a retratilidade, ou seja, ela está em 30%, ela vai secando, vai perdendo água, então eu vou ter o corpo da minha madeira retraindo. Então, isso é a retratilidade. Então, a gente tem estudos que abaixo do ponto de saturação, que é os 30% de umidade no seu interior, a retração é proporcional à umidade. Isso quer dizer o quê? Conforme eu perco umidade, eu vou retraindo mais a minha estrutura. Acima dos 30% eu já não tenho mais essa proporção. Então, conforme a retratilidade volumétrica, as madeiras elas são classificadas em três possibilidades. Então, a fraca retratilidade, ela tem o coeficiente de retratilidade volumétrica menor que 0,15 e a variação volumétrica menor que 10%. A média retratilidade ela é um tipo de retração que acontece, ela apresenta pequenas fendas durante a secagem, mas ela pode ser utilizada na maioria dos sistemas construtivos, tá? Essa de fraca retratilidade, ela é apta à marcenaria, tá? Onde a gente faz as peças e os adornos. A de média retratilidade eu posso usar na construção civil, não que eu não possa usar de cima, mas a média também posso usar. O que é a fraca retratilidade? Ela vai retrair menos, então é uma madeira de bom uso para nós, tá? Então, a média retratilidade, ela tem o coeficiente de variação volumétrica entre 10% e 15%, ou o coeficiente de retratilidade entre 0,15 e 0,35. E a de forte retratilidade, aquela que retrai muito, que a gente não vai utilizar bem, pelo menos não em serviços permanentes de construção, ela vai apresentar grandes fendas durante seu processo de secagem, porque ela vai retrair muito, tá? E elas devem ser desdobradas logo após a batida, para eu garantir um pouco mais de forma a ela. Então, aí ela tem o coeficiente de variação volumétrica maior que 15% e o coeficiente de retratilidade acima de 0,35. Então, a gente recomenda que o emprego da madeira com grau de umidade, ela sempre tem que ser compatível com o meio onde ela vai ser utilizada. Por quê? Para que eu não tenha essa variação volumétrica. Então, se eu vou utilizar, um exemplo bem clássico, se eu vou utilizar ela num meio ambiente que tenha as suas condições normais de um clima mais seco, eu tenho que usar uma madeira seca. Porque se eu colocar uma madeira com muita umidade, ela vai estar num ambiente seco, ela vai perder a umidade para o meio muito rapidamente, então ela vai ocorrer grande variação de retração. E se eu estou num ambiente que tem um clima úmido, eu posso usar uma madeira ainda com um coeficiente de umidade de água grande no seu interior. Por quê? Porque ela não vai perder água tão fácil. Então a recomendação é essa, que eu use a madeira com grau de umidade mais compatível com o clima do local onde ela vai ser utilizada. Então, a gente tem alguns valores médios de equilíbrio higroscópico, mas a título de curiosidade, para a gente ver aonde elas devem ser utilizadas em função também da utilidade que ela vai ter. Mas isso vocês também podem ver com mais calma depois, tá? A dilatação térmica, tá? É um outro fator muito importante, que é o contrário da retratilidade, né? Que é o dilatar da peça, né? Então, a dilatação é alterada pela retratilidade ao contrário, ou seja, o contrário de retrair é dilatar. Então, devido à perda de umidade que acompanha o aumento de temperatura. Então, o coeficiente de dilatação linear da madeira, ele é variável dependendo da espécie. Óbvio, né? Como a gente viu, nós temos uma diversidade de tipos de madeira, então eu vou ter em cada uma delas umas características de retratilidade diferente e característica de dilatação térmica também diferente.
E a condutibilidade térmica, que é o último item que nós vamos ver hoje, e a gente continua esse mesmo assunto na próxima aula de quinta-feira. A madeira é um mau condutor térmico, ela não conduz bem a temperatura, tá? Por quê? Porque ela tem na sua estrutura celular muitos espaços vazios com massas de ar aprisionadas. E quando eu tenho essa condição, eu não tenho a passagem de calor muito bem. Então, ela é interessante para nós usarmos em ambiente que eu não conduza muito calor. Por quê? Porque ela não vai fazer isso em função da sua estrutura interna. Então, só para a gente ter uma noção da madeira em relação ao material cerâmico e o concreto, a madeira a gente tem coeficiente de condutibilidade térmica 0,093, olha como é baixo, quilocalorias por metro quadrado de material por hora por grau Celsius. O material cerâmico já sai de 0,093 para 0,7 quilocaloria por metro quadrado por hora e por grau Celsius. E o concreto já é bem mais alto do que isso, a gente tem 1,2 quilocaloria por metro quadrado por hora de grau Celsius. Então, para vocês verem como esses valores representam uma bem baixinho coeficiente de condutibilidade térmica. Bom, senhores, por hoje é isso. Na próxima aula a gente continua com mais propriedades das madeiras. Até lá!